de algo aqui que Deus tem para fazer em nossa vida. A Bíblia diz que tinha 2 cegos na beira do caminho. Eles eram cegos, não enxergavam. Jesus passou, eles tomaram uma atitude. A atitude deles foi gritar, chamar a atenção de Jesus. Então eu começo esta palavra dizendo, como o Pablo mesmo disse, se eu quero vitória, eu preciso chamar a atenção de Deus ao meu respeito. Mas eu preciso chamar a sua atenção mudando os meus pensamentos, mudando as minhas atitudes, mudando o meu jeito de ser, porque os cegos de Jericó estavam ali naquele lugar e eles não eram cegos, eram dependentes de outras pessoas, mas a Bíblia diz que quando eles ouviram que Jesus passava, eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então quando eles clamavam Jesus, filho de Davi, eles estavam pedindo e enaltecendo o poder de Deus na vida de Jesus. Então quando hoje nós estamos também passando pelas nossas lutas, tem gente que não pode nos ajudar, tem gente que não pode mudar a nossa situação, mas o único que pode mudar a minha situação e a sua situação é o Senhor. Por isso Jesus, quando fala para que nos ensina a orar, ele leva-nos lá no Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto, ele te responderá. Tem coisas, irmão, que não podemos falar para outras pessoas, tem coisas que nós não podemos dizer para as pessoas, tem coisas que nós temos que falar somente para o Senhor. A Bíblia diz aqui que quando esses cegos gritam, chamam a atenção de Cristo, alguém começa a levantar contra eles. Irmão, enquanto você está caído, enquanto você está na sarjeta, enquanto você está lá no fundo do poço, ninguém quer te atender, estender a tua mão. Mas quando você começa a sair do poço, a tomar uma atitude, tem muita gente que quer te atrapalhar, tem muita gente que quer pôr a pedra na boca do poço para que você não saia dessa situação. Então, querido, não ouça a multidão, não ouça aqueles que querem ver a sua derrota. Olhe somente para Cristo, que é o autor, consumador da nossa fé. Ele é o que pode nos mudar, ele é o que pode nos ajudar, porque a Bíblia diz aqui que esse milagre, ele foi imediato. Tem coisas que Deus faz instantaneamente, tem coisas que Deus faz um piscar de olhos, mas tem coisas que Deus precisa de tempo, porque hoje nós estamos aqui no culto de libertação. Eu não posso falar que só o Roberto precisa de libertação, eu não posso falar que só ele. Todos que estamos aqui precisamos de libertação, porque enquanto nós estamos aqui nessa guerra, nessa carne, nós estamos na luta, nós estamos na peleja, tem coisas que nós fazemos que não agradam ao Senhor. Então todos nós precisamos de libertação. Não é somente aqueles que estão no vício, aqueles que estão passados, porque muitos chegam num patamar onde eu estou como pastor e diz que eu sou santo, eu sou perfeito, eu não preciso disso, irmão, se eu não orar, se eu não buscar, se eu não descer da minha posição, eu não consigo a minha vitória, eu não recebo o meu milagre. Por isso que nós estamos aqui, pedindo a Deus misericórdia, para que o Senhor venha fazer como fez com os cegos de Jericó. Olhou para Jesus, clamou, e ele imediatamente chamou eles para dar a sua vitória. Mas diz a Bíblia aqui, olha, que quando ouviu que Jesus passava, clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão aqui, irmão, representa as pessoas que querem te parar. Às vezes tem pessoas que querem ver você só deprimida, só oprimida, só chorando, só na depressão. Enquanto você está na caverna, está bom. Enquanto você está fazendo aquele quarto ali, fecha a porta, fica na escuridão, está excelente. Mas a partir do momento que você, peraí, eu vou tomar uma posição, eu vou sair de dentro desse quarto, eu vou largar essa bebida, eu vou largar esse crack, eu vou largar essa prostituição. Aí é que começa a guerra, porque Satanás não quer que você mude de situação, ele quer que você continue sendo aquela pessoa verdadeiramente
isso que quando os cegos de Jericó tomam atitude, a multidão repreende eles. Olha, para de amolar o mestre, para de incomodar. Não, você não vai vencer, você não vai ter nada. É isso que eles estão falando, irmão. Mas a multidão diz aqui, a multidão repreendia para que se calasse, mas eles clamavam cada vez mais. Eles clamavam, eles gritavam. Não, é a oportunidade, irmão. Tem oportunidade que nós não podemos perder. Tem oportunidade que você não pode perder. Jesus passa para te dar vitória. Meu irmão, abraça a sua vitória, abraça o seu milagre. Para de ficar aí falando, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois de amanhã, daqui um ano eu faço. Irmão, faça hoje, faça agora, tome atitude hoje. E não fique esperando chegar o ano que vem, o ano daqui a 2 anos. Quem sabe aonde estaremos daqui a 2 anos? Quem sabe aonde estaremos daqui a 1 ano? E quem sabe onde estaremos daqui a 1 hora? Ninguém sabe, irmão. Porque a vida, diz Tiago, que é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Eu não sei a hora em que eu vou partir. Você não sabe a hora porque você vai partir. Mas uma coisa é certa, faça hoje o que você precisa fazer. Tome atitude. Entra, saia do meio da multidão, saia do meio dos murmuradores, saia do meio daqueles que só olham coisas erradas, nunca vê bênção, só reclama, murmurador, atrapalha a nossa vida, irmão. Porque você está recebendo a vitória, mas está lá, não vai dar certo. Não. Você não vai conseguir. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é sonhador, você não vai chegar. Irmão, pare de envolver as pessoas. Ouça quem está te chamando para a vitória. Jesus diz aqui a palavra que quando aquele Jesus ouve, ele chama eles. Olha, aqui está dizendo aqui a palavra, olha, cada vez mais eles gritavam, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí Jesus parou e chamou eles. A Bíblia diz no Salmo 40, que quando Deus se inclina para nós, não tem demônio que atrapalha mesmo. Aleluia! Quando Glória! Deus se inclina, porque a Bíblia faz uma comparação de um rei com cedro. Quando o rei levanta o cedro e inclina para você, é vitória para você, ou condenação. Mas quando ele se levanta para te dar vitória, não tem ninguém que atrapalha a sua vitória chegar até você. Assim também é o Senhor, quando ele se inclina para te ouvir, para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu choro, para ouvir tudo que você precisa passar, ele vai te dar vitória. Pastor, mas está levantando demônio, está levantando potestade, vai levantar para cair. Vai levantar a multidão contra você para cair, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Só não para, só não prostre, só não fique aí com medo, porque o medo paralisa, gente. O medo paralisa a nossa vida, porque todos que têm medo não conseguem ver a sua vitória. Então hoje, em nome de Jesus, não deixe passar como passou o cego de Jericó. Eles estavam ali buscando a sua vitória, buscando o seu milagre. Tá bom, Roberto? Vamos ouvir a palavra. Fica quieto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nessa noite, eu sei que tem gente aqui como o cego de Jericó, está na beira do caminho e não recebe milagre. Porque tem gente que quer, só te dou migalhas, não te dou vitória. Só te dou migalhas. Na hora que você vai para receber aquilo que vem de Deus, porque Deus não dá migalha para ninguém, Deus dá bênção completa. Amém, aleluia! Deus te abençoa por completo. E a Bíblia diz porque, sabe por que aqueles 2 cegos estavam na beira do caminho? É porque eles viviam de doações. Eles tinham umas vestes toda colorida, porque era para dar esmola para eles. E eles ficavam na beira do caminho, onde passava muita gente para poder pedir esmola. Então, quando eles veem ali, naquela situação, vivendo a vida inteira, porque eles eram cegos desde nascença. E a Bíblia diz que quando eles veem a oportunidade de mudar de situação, eles tomam atitude. Hoje é culto de libertação.
O que está te aprendendo? O que está trazendo medo para você? O que está tirando o seu sono? O que está tirando o seu... eu fiz planos para isso, irmão. O homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. A resposta certa vem da boca do Senhor. Então, tudo que você tem planejado, confia ao Senhor os seus pensamentos. Confia ao Senhor os seus planos. Fica com esse negócio, não, eu vou fazer isso. Tiago fala, amanhã nós vamos, no ano que vem nós vamos para tal lugar, para tal cidade, irmão. Primeiro lugar, como foi falado pelo Pablo, hein? Ele já pregou aqui, eu estou confirmando. Amém, meu Pablo? Só estou confirmando. Então, olha o que ele falou. Quando você fazer um plano, confia seus planos ao Senhor. Porque no meio dos planos, irmão, no meio do caminho, pode ter problema, pode ter decepção, você pode fraquejar. Então, quando nós planejamos os planos, mas e se tudo der certo? Vitória. E se a coisa começar a dar errado? E se aquilo que você planejou começar a rodar ao contrário? Tudo. Então planeje, mas confie em Deus. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É isso que a palavra manda. Então por isso que quando nós lemos a palavra desses dois cegos de Jericó, nós vemos aqui coisas de atitude. Porque quando nós tomamos uma atitude, o céu se manifesta em nosso favor. O céu entra para nos dar vitória. E é assim que Jesus fez. E olha aqui que Jesus parou, chamou-lhes e perguntou. Irmão, há uma pergunta aqui. Você pode responder o Senhor. Jesus perguntou. Alguém fala assim, pastor, Jesus vai perguntar para cego o que eles querem. Quanta gente não vê, quer casa. Quanta gente não vê, quer carro. Quanta gente não vê, quer dinheiro, outros cara cheio de dinheiro. O cego não queria dinheiro. O cego não queria carro. O cego não queria nada material. O que ele queria? A visão. Ele queria visão. Ele queria ver. Aí Jesus pergunta para ele, pastor, por que Jesus perguntou para aquele cego? Agora, por que? Se Jesus perguntar para você agora, o que você precisa de Deus? Você vai pôr uma lista aí com mais de 30 coisas ou mais. Mas aquele cego é a mesma coisa que quando Deus perguntou para Salomão. Salomão, pede a mim tudo o que eu quero, caminho seu. Amém. Depois não vou orar para você. Depois não vou orar. Aí, o que Salomão falou para Deus? Sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. E o que ele conquistou? Riqueza. Tudo. Quando Deus dá a sabedoria para Salomão, Salomão conquista tudo. Ele poderia pedir reino, ele poderia pedir os seus inimigos, ele poderia pedir tudo, pedir bênçãos materiais, mas ele pediu sabedoria. E ele conquistou tudo. Então hoje, há uma pergunta de Deus para você. Saia hoje desse culto pensando, Senhor, o que eu quero é isso. Fale com Deus. Mostre para Ele a sua necessidade. Como os cegos de Jericó aqui falaram, o que queres? O que queres que eu vos faça? Aí o cego olhou para ele e respondeu, Senhor, que os nossos olhos se abram. E os nossos olhos se abram. Então, por isso, irmão, que nós precisamos. Amém, Roberto? Amém, Roberto? Menos, Roberto. Roberto, menos. Eu estou pregando, você quer pregar mais do que eu? Para. Não, menos. Fica quietinho, em nome de Jesus. Para, Roberto. Depois você passa a manhã ali, nem olha para a minha cara, tá somzinho. Ele nem mexe com a gente, nem podia dar. Amém? Você, isso aí. Então, irmão, nessa noite, deixa Jesus abrir os seus olhos. Deixa Jesus abrir aquilo que você precisa. Como o cego de Jericó, abriram os olhos e eles viram. E depois que eles saem dali, eles saem vitoriosos. Porque eles receberam o que precisavam. Eu não sei o que você precisa. Talvez eu olhe para você e fale assim,
Quanto está precisando aqui de uma bicicleta elétrica, ou um iPhone, ou isso, ou um carro. Mas Deus conhece o que nós precisamos. O que tem feito você chorar? O que tem atrapalhado a tua vida? É isso que nós precisamos pedir a Deus, para que Ele venha nos dar nessa noite. Para que a gente saia desses problemas que muitas das vezes nós temos uma vida boa, mas tem hora que quando chegamos em casa, o problema está lá no mesmo lugar. Então, irmão, Deus hoje está falando com aqueles cegos. E os cegos falaram: Senhor, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. E ele falou: Senhor, porque tem cura que é instantânea. Foi o que aconteceu com eles. Olha, respondeu o Senhor: que os nossos olhos se abram, movido de compaixão, porque Jesus se compadeceu dele. O que é compaixão? Não é pena. Ter pena não. Jesus colocou no lugar deles. E ali naquele momento, ele moveu o coração de Jesus, e Jesus falou assim: olha, que tocou-lhes os olhos imediatamente, e começaram a ver e o seguiram. Uma coisa muito importante aqui para nós terminarmos essa palavra, é que quando esses cegos recebem o milagre, eles não saem da presença de Jesus. Muitas das vezes é o contrário. A gente recebe a nossa bênção e a gente quer sair da presença. A gente quer afastar de Deus. A Bíblia diz aqui que quando eles acabam de receber o milagre, em vez deles ir para a casa deles, eles fazem o quê? Seguem a Jesus. Então, se você veio à igreja hoje, como sexta-feira, culto de libertação, está precisando de um milagre, se você recebeu o seu milagre, não pode ser aqui que você fique, mas segue a Jesus. Não saia da presença dele. Não troque a presença do Senhor por um bom emprego, por muito dinheiro. Não. Se Deus te exaltou, faça mais do que ele, enalteça o nome dele. Porque os cegos de Jericó, quando recebem a visão, eles começam a seguir a Jesus. Eles vão atrás de Jesus para onde eles iam. Para poder o quê? Mostrar gratidão, irmão. O que mais Deus ama é a pessoa que sabe agradecer. Às vezes nós não sabemos agradecer. Às vezes nós não somos gratos ao Senhor. Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde. Nós temos aqui o irmão Anderson, o presbítero Anderson, está aqui hoje. Ele tem vontade de respirar como você. Ele só tem um pulmão. E um do pulmão dele está com 80%, 20% já comprometido com secreções. Aí você pensa, aqui para respirar é difícil. Aí eu fico aqui monitorando ele: rapaz, para de cantar hino. Para de falar. Mas ele quer cantar, ele quer orar, ele quer buscar. Por quê? Ele tem vontade. Agora tem gente que pode. Tem gente que tem os dois pulmões limpinho, mas não dão glória, não dá aleluia, não glorifica o Senhor, não enaltece o seu nome. Irmão, seja grato ao Senhor, seja grato a Deus. Hoje nós estamos aqui respirando, lá no hospital, quanta gente está lá com máscara de oxigênio, precisando de respiração. Então nessa noite, você tem que agradecer ao Senhor pela sua saúde, irmão, por tudo que você tem. Então, por isso que hoje, os cegos de Jericó, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que nesta noite, Jesus pode te dar a sua vitória. Entregue a tua família.